Fala galera, aqui é o Thiago Bellani, agradeço ao Otacílio por esse espaço aqui na Paradise e hoje eu vou comentar rapidamente sobre o meu top 3 de peças pulp de Smash and Destroy. Aproveita para seguir o Elemento Arcano e a Paradise Clicks lá no Instagram. Bom, em terceiro lugar eu coloquei o General Ross, o 016B. Ele só tem uma linha de pontuação, então ele custa 40 pontos. E é o seguinte, ele abre com shield, então ele já tem uma das melhores team abilities do jogo. E olha que legal, ele comba shield com enhancement. Então só de estar do lado do tiozinho, o cara que está atirando já tem mais um de range, mais um de dano. E se esse bicho der uma power, e ele tem sidestep, ou seja, ele pode dar sidestep, power shield, o cara já ganha mais um de dano. Mais 2 de dano e um de range. Muito bom. Fora isso, ele já resolve o seu leadership, né? E aí vem a roubalheira maluca. Se ele passar na liderança, ele pode colocar um soldier na mesa. Ele gera um soldier de até 25 pontos, que não seja unique nem prime. Só que adivinha quem que é assim? O novo Star-Lord, lá da coleção de Collector. Então, do nada, você poder gerar um Star-Lord pra bater pra cacete é muito bom, cara. Claro que eu tô falando de bater pra cacete proporcionalmente aos 25 pontos, formato pulp, etc. Star-Lord é ótimo. Num turno resposta, por exemplo, o pau tá comendo ali, esse cara abre o seu começo de turno gerando um batedor a mais e que vai ter os bônus que esse cara já entrega, shield, enhancement, etc, é muito bom. Aí fora isso, o cara também resolve TK. E lembre-se, o TK ele joga muito bem com o sidestep. Então, o sidestep desse carinha vai combar bem com o shield, mas vai combar bem com o TK também. Ele consegue se posicionar antes de fazer o TK, entendeu? Em alguns passos, em algumas situações, se ele já estiver posicionado, ele dá o TK e depois se esconde um pouquinho, por exemplo. Enfim, General Ross, baita peça. Só para completar o General Ross, outro cara fantástico que ele pode gerar de 25 pontos e Soldier é o Steve Rogers de Smash and Destroy, o 016A. Ele tem Avengers e Shield de Team Ability, Sidestep, Perplex, Combate Reflexes, 4 de vida. E ele só não tá no meu top 3, esse bicho, porque ele tem uma trait fantástica, mas ainda não comba bem no pulp, que é o seguinte: se algum aliado morreu, e ele não precisa estar vendo, não precisa estar perto, nada disso. Se algum aliado morreu depois de resolvido, você pode substituir ele por um Capitão América de até 60 pontos. Deixa esse cara no último clique, rola um dado, cura ele metade. Isso é muito bom, só que ainda no Pulp não tem. No Modern tem vários roubados, até o do Pegasus comba com esse Steve Rogers, mas no Pulp ainda não tá rolando. Então, enfim, o General Ross pode ir por essas duas vertentes. Pode trazer, né, se ele passar na liderança, pode trazer esse cara mais suporte, ou pode trazer o Star-Lord vindo, batendo legal, tá? A peça é fantástica. Bom, em segundo lugar eu coloquei uma peça que, se você não estiver muito atento, com certeza você passa por ela. Não coloca ela como uma super peça, mas lá no nível bem competitivo, onde, por exemplo, o mapa mais comum é o Major Brock's Bunker, sem nenhuma dúvida esse cara brilha muito, tá? Ele não joga só nesse mapa, obviamente, mas nesse mapa em especial. O que acontece? O Ant-Man, o 005, ele abre com um Team Player, então esse bicho vai poder copiar um Masters of Evil, vai poder copiar um Shield, tá? Ele só existe na linha de 30 pontos, tá? Então estamos falando sobre um bicho de 30 pontos. E a única trait dele diz o seguinte: Power Action, ele e um aliado adjacente podem ficar Tiny e ganham Improvement bloqueador. Então não é aquele bloqueador que você passa por ele e destrói, tá? É tipo do Degaton. Tipo o Degaton jogando num indoor, tá? Ele só passa pela parede. E o que acontece? Isso é absurdo no Major Brock's Bunker com alguns combos. Vou dar um exemplo do Etrigan, tá? O Etrigan toma ali 2 TKs, as baratas jogam pra frente, todos os modificadores do mundo nele, né? Mais 3 de ataque, etc, etc. Ele dá um Charge Flurry, passando todos os bloqueadores lá do outro lado do mapa, combando com o efeito do Ares, por exemplo. Então você está batendo em todo mundo que tiver adjacente ao Etrigan, com um dano penetrante, tá? O segundo ataque do Flurry ainda vem para terminar de chacinar alguém, ou seja, o bicho custa 30 pontos para fazer isso, o Etrigan no caso. Então a troca de valor vai ser excelente. E o Etrigan só chegou lá porque existia um Ant-Man, entendeu? Senão ele não chegaria, a jogada é inviável. Você não vai quebrar 16 paredes e vai chegar com o bicho onde você quer chegar, não vai fazer isso. Fora isso, o Ant-Man ele tem Empower, que é absurdo, tá? Empower é o seguinte: desde que não existe mais Perplex no dano,
Coisas que aumentam o dano são roubadas e bem-vindas, tá? Então esse bicho aumenta o dano da turma, ao mesmo tempo que ele pode copiar um Masters of Evil de uma Tori da vida. E, meu amigo, além de aumentar o dano dos seus aliados, diminui a defesa dos oponentes, né? Então é muito bom. Fora isso, por esses 30 pontos, ele tem 5 de vida e abre com combate reflexes 18 de defesa. 18 de defesa pra média do Pup é do caralho. Então, não é... O cara ainda precisa acertar um ataque bacana aqui. Se ele tiver copiado o Spider-Man Family da vida, ainda rola um Super Sense de 6. Pô, o bicho é legal. Se no combo tiver um Noir, tá, no seu time, além desse bicho aqui ter Shape Change, ainda tá em Stealth, cara, o bicho é bom. Bom, em primeiro lugar, sem nenhuma novidade, eu vou colocar a Tori, a 012, mas na linha de 30 pontos. Pelo menos uns 4 amigos já comentaram sobre ela na linha de 50 pontos. Daqui a pouco eu comento porque que, na minha opinião, ela em 50 pontos para a linha super competitiva do Pulp não rola. Tá? Ela é inviável em 50 pontos na linha super competitiva do Pulp, mas em 30 é uma das melhores opções disponíveis. E o que acontece? A primeira trait dela, na primeira trait ela vai escolher um mestre no começo do jogo e enquanto esse cara estiver vivo ela tem Willpower. E isso é fantástico para peças que em especial tem Flurry, porque pode ser a diferença entre você conseguir aplicar um Flurry a mais no jogo, esse Willpower. Tá? Então isso é muito bom. E o que acontece? Na bota ela vai ter o Charge Flurry que super comba com o poder de dano dela, que é Exploit. Tá? Por isso que ela lembra bem o Etrigan ali em 30 pontos. É que ele faz um detalhezinho, um detalhe ou outro diferente ali, comba com outras coisas. Mas ela dá esse Charge Flurry Exploit que pode ser arregaçador, né? E o que acontece? Se o mestre dela hitou a peça nesse turno, ela ainda ganha mais 1 de ataque. E lembrando que ela tem o Avengers, né? Então, sem falar de outros modificadores, de um outro aliado que pode ter Masters of Evil, ou que deu um perplex negativo no oponente, ou aumentou o ataque dela, só ali ela já poderia bater com 12 de ataque, né? O que é muito bom. E o meu comentário sobre a questão dela em 50 pontos no Pulp é o seguinte. Ela em 50 pontos, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 de vida com Invulnerability e não vai ter Rollouts, né? Não tem Shape Change, não tem Impervious, não tem Super Senses. Então, o que acontece? A melhor peça da linha de 60 pontos do Pulp é o Batman. E se você traz o Batman que atira de fora do jogo, que atira, né, 2 vezes, quando ele vem de fora do jogo, ele tem uma free action para atirar uma segunda vez, e o seu time ele tem o mínimo de coerência e sinergia, então é fácil aumentar o dano desse cara para 5, por exemplo, ele mata a Tori de graça. Tá? Nem custa ação. Ele olha para ela lá na China, mata ela de graça, e depois vai cuidar da vida dele. Dá um running shot mais 2 alvos, entendeu? Outra coisa, o Etrigan vai dar um Charge Flurry, ela vai morrer em 50 pontos. Então só ali nessa troca de valor já valeu muito a pena. O Etrigan custa 30, ela morre, né, entregando 50, mais sei lá o que vai morrer no sweep dele, que vai estar sendo combado com Ares, por exemplo. Outra coisa que deixa ela horrorosa em 50 pontos, ela enfrentar outra Tori em 30, que vai ter Charge Flurry Exploit, para varar a defesa dela. Em 50 esquece, quer brincar, é legal. Mas para competir, arriscadíssimo. E é isso, galera, esse foi meu top 3 Pulp de Smash and Destroy. Se estiverem afim, sigam lá no Instagram Elemento Arcano e Paradise Clicks. Até a próxima, um abraço.